Eu e meus cabelos. Glória a Deus. Aqui estamos nós, mais uma vez, para fazermos uma breve reflexão. Hoje nós estaremos ministrando uma bem breve reflexão sobre graça, tá? E eu gostaria muito de orar pedindo a graça do Senhor sobre nós, Pai, nesse instante que nós queremos transmitir o ensinamento da Tua Palavra, mesmo que por um curto período, seja, ó Deus, agradável a Ti. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, por tudo aquilo que deixamos de fazer ou ser, por negligência. Nos guarda de sermos infrutíferos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você lá do YouTube, eu sou a pastora Helena, pastora da Igreja Missionária Betel, e nós estamos aqui todos os dias numa live às 10 horas e nas terças-feiras às 19 horas nós temos o nosso Tadel, que é o culto de ensinamento, e domingo às 17 horas um grande culto de adoração que a gente conta com a participação de todos, tá bom? Então vamos aqui falar um pouco sobre graça, tá? O livro que nós vamos meditar é o livro de Efésios. Efésios tem um padrão muito importante para ser compreendido por nós, Igreja do Senhor, porque ele trata do noivo, que é o corpo, aliás, que é o cabeça, e da igreja, que é o corpo. Então ele descreve esse papel todinho durante todo o seu discurso. E o capítulo 2, ele fala especificamente da salvação. E a salvação, nós sabemos que é um dom de Deus. A salvação não é por merecimento, não é mérito. Historicamente, nós conhecemos muitas aberrações acerca da salvação, né? Nós sabemos que por muito tempo a religião que predominava ou que predomina ainda no nosso país vendia as indulgências para que as pessoas pudessem acessar a salvação, para que elas pudessem ter um lugar melhor. E isso, infelizmente, muitas pessoas continuam achando que dependem de cumprir rituais para que possam merecer o reino de Deus. E de fato, a salvação é pela graça. O texto diz assim, no livro de Efésios: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, versículo 4, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 9, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu acho tremendo esse texto pelo nível de comprometimento a que ele nos submete. Primeiro, que nós estávamos sob um decreto de morte, né? Andávamos, como diz o início do texto,
segundo o curso desse mundo. Nós estávamos determinados a obedecer o curso do mundo. E aí o Senhor, no versículo 3, ele diz: entre os quais todos nós, todos, não há exceção de que pessoas melhores ou pessoas piores, por elas o Senhor pagou alto preço. Não, por todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Essa é a parte que eu acho linda de Deus. Porque Deus, ele não olha para nós como nós olhamos para as pessoas. Porque se for assim, nós estávamos decretados a nossa falência espiritual. Mas o Senhor, ele olha com um olhar de misericórdia. Ele diz, olha, no versículo 8, quando ele fala do preço da nossa salvação, ele expressa aí, querido, e desestrutura toda essa montagem mentirosa de que nós somos salvos a partir de um preço que nós pagamos. Ah, se você quer ser salvo, então você tem que dar mais dinheiro. Se você quer ser abençoado, você tem que fazer mais isso. Não existe esse preço. O que a Bíblia diz, olha, estávamos ainda nos nossos delitos quando ele resolveu nos salvar. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, no momento que o Senhor é crucificado, e o texto lá no Evangelho, quando diz assim, o véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. Ele deixou ali a passagem aberta para a igreja. Ele deixou a passagem aberta para cada um de nós. Em Cristo. Não foi no homem, não foi na força do meu braço, não foi nas indulgências que eu possa comprar, não foi mediante um óleo que agora eu vou passar sobre mim e ficar mais ungida do que vocês. Não. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. O lugar aonde Deus nos leva é dele. É o lugar dele, é o lugar que ele está. Então, por isso que ele diz, olha, se eu for esperar que vocês consigam sozinhos, certamente não irão conseguir. Então, por essa razão, o Senhor pagou o preço para que todos nós pudéssemos acessar a salvação, crendo e reconhecendo que não é mérito nosso, é mérito dele, é mérito do Senhor. Ele fez isso. Ele ressuscitou juntamente conosco. Aliás, ele ressuscitou e nos levou a essa ressurreição com ele, para que o preço estabelecido pela salvação, ele pronunciasse. E quando ele fez isso, o versículo 7 diz que foi para que no futuro as coisas pudessem ser vistas. Ou seja, Deus sabia que haveria um futuro, haveriam muitas gerações que iriam depender dessa graça de Deus para serem salvas. E eu falei domingo passado sobre o que é graça. No texto e na definição original, a palavra graça significa favor imerecido. Mas o estado de graça é o estado atemporal. Ou seja, ele não está estabelecido em um tempo que eu posso ficar ali em graça. Mas que eu, quando recebo a salvação, que é pela graça, aí ele diz assim, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui, queridos, quando nós entendemos que a graça de Deus não é um amuleto, a graça de Deus, como disse o meu amigo, não é um vapor que vai aparecer e que nós vamos ficar ali por alguns momentos em êxtase. Não. A graça de Deus é o estado de bondade estabelecido por Deus para que vivamos nele. É o estado de bondade de Deus que é estabelecido para que a igreja viva por ele. Pela graça sois salvos. É o estado de salvação que eu recebo e permaneço pela graça. O que é a graça? A graça é esse mover de Deus contínuo na minha vida.
Não é quando tudo está bom. Eu vivo pela graça. Eu ando pela graça. Eu respiro pela graça. Eu me movo. Tudo. Eu me movo. Eu falo, eu penso por essa graça. Por esse estado precioso que Deus nos coloca quando nós recebemos a Jesus. O versículo 9 diz assim: isso não vem de vocês. Eu mesma preparei um caminho de bondade, um caminho de vitória, um caminho de conquistas para que vocês vivam nele. Então, eu não posso achar que se eu fizer mais, Deus vai me dar mais. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar que como agora eu fui alcançada pela graça, eu agora tenho que ter um resultado positivo disso. Qual é o resultado positivo de estar vivendo pela graça? É ser boa. É ser melhor do que o que eu era. É fazer mais do que o que eu já fiz. É não fazer querendo receber em troca. É dar sem ficar querendo negociar com Deus. É me sensibilizar com os que não têm. Com os desfavorecidos. A graça, ela precisa me mover a ser uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Acima de tudo, a ser a igreja do Senhor Jesus, sem envergonhá-lo. Sem deixar de perceber a grande verdade do versículo 8, que ele não me deve nada. Ele preparou gratuitamente o caminho para eu andar nele. Eu só preciso corresponder. O versículo 10 diz: porque somos feitura sua. Deus não fez você para ser um marginal. Deus não fez você para ser um fracassado, um sofredor, um perdedor. Porque Ele fez você e eu à sua imagem. Isso define que eu e você somos um projeto de Deus. Então, se eu sou um projeto de Deus, como diz o versículo 10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para um fim, para sermos bons. A graça diz que eu fui criada para ser boa. Eu não faço favor a ninguém, queridos. Ser bom, ser honesto, tudo isso é fruto da graça na minha vida. Eu tenho graça, então por isso eu ando em bondade. Por isso eu ando me parecendo com Jesus. E para finalizar, Ele nos preparou para as boas obras para que andássemos nelas. Então, quando Deus pensou que eu seria alcançada pela graça, eu, projeto de Deus, plano de Deus, história escrita na eternidade por Deus, Ele não pensou em outra coisa, a não ser que eu andasse dentro dessa estrada que Ele preparou. Essa estrada que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o caminho. Ele não está dizendo que ele é um, ele está dizendo que ele é o artigo definido. Então a graça, ela é o caminho perfeito para que andemos nele. E toda boa obra que nós fizermos, nós fazemos por causa dessa graça. Não é porque nós somos bons, porque todos nós caímos, todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, até o Senhor pagar na cruz do Calvário por nossa vida. Sois salvos pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é o estado em que eu devo viver, não passar por ela. E a graça me obriga a ser boa, a ser um excelente cristão. Eu não preciso fazer bondade só quando tiver uma campanha, não. Eu tenho que ser bom no meu dia a dia. E bondade não se expressa apenas com coisas financeiras, com coisas materiais. Você pode ser bom orando pelas pessoas que estão sofrendo.
Você pode ser bom cuidando do seu pai, da sua mãe que é idoso. Você pode ser bom visitando o hospital ou um presídio. Você pode ser bom simplesmente sendo e fazendo aquilo que Jesus fez. Então, essa é uma breve meditação sobre graça que eu trago nessa noite e que aqui nós desejamos muito que você tenha recebido essa palavra e que a partir de agora você ande na graça. Amém? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Amanhã às 10 horas nós estaremos de volta aqui para a nossa live, que a gente participa com todo mundo. Agora eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui. As nossas congregações, elas estão, assim como a sede, né, fazendo alguns movimentos, a livezinha lá de vez em quando. E a nossa congregação da Bica, que está sendo pastoreada pelo nosso amado irmão Otácio e Leidiane, eles estão fazendo uma campanha de arrecadação. E até eu conversei hoje com o irmão Otácio, e amanhã eu vou estar passando para vocês o contato para as doações. As doações de cesta básica, alimento ou mesmo dinheiro, qualquer coisa que você queira doar, nós vamos estar recebendo para abençoar as nossas congregações, que nesse momento está todo mundo na mesma situação, tá? Mas nós acreditamos que Deus vai fazer proeza através de você e de mim. Então Deus te abençoe. Quero abraçar todas as pessoas que entraram aqui, a minha cunhada Marli, lá de Recife, a irmã Maria Cristina, o presbítero Isaquiel, Maria Cristina. Que tal os coraçõezinhos aí na tela, abraçando todo mundo? Se você puder curtir agora, você curte e a gente se despede aqui, em nome de Jesus, abençoando a sua vida, tá? Lena, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus por vocês. Amém. Camila, Deus te guarde. Então, até amanhã, em nome de Jesus.